Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo dom da tua vida, pelo dom de nossas vidas. E que o Espírito Santo venha nos visitar nesta hora da partilha da Palavra de Deus. Que desejo que esta partilha seja um renovar dos teus sentimentos, todos os sentimentos velhos que você experimentou hoje, ou todas as coisas que não te deixaram bem, não te deixaram feliz, não te deixaram em paz, que o Espírito Santo venha renovar, partilhando essa palavra, que o Espírito Santo venha renovar esse sentimento, trocar esses sentimentos que não foram bons, esses sentimentos que não foram bons, essas expectativas que não foram boas, que o Espírito Santo venha renová-las, venha recriá-las, porque, ou então, morrendo as sensações, os sentimentos que você teve hoje, que não te foram bons, que Ele venha agora recriar, fazer novos sentimentos na tua alma, fazer você sentir de maneira nova todas as coisas, abandonando tudo aquilo que você sentiu e que não te deixou bem, que não te trouxe paz, que não te fez ver o mundo com os bons olhos, que isso seja queimado no fogo do Espírito Santo e Ele recrie em você todo esse novo modo de sentir, de olhar, de ver as coisas, de ouvir, que tudo seja recriado pelo dom do Espírito Santo na tua vida, na minha vida. Hoje, por exemplo, podemos partilhar a palavra no capítulo 9 de São Mateus, Jesus falando sobre o jejum. Primeiro ele é questionado pelos discípulos. Começa no versículo 14, capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estarem tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Continua: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Primeiro, Jesus vem falando do jejum, questionado pelos discípulos de João Batista, e eles jejuavam, e os fariseus também, se penitenciando nas obras externas. Por exemplo, você viu lá, eu pago dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, e outras tantas práticas que os judeus faziam, os fariseus faziam. E Jesus vai dizer a eles da grande alegria, eles não tinham tempo para jejuar, o esposo estava presente, como ele diz, eles precisavam durante todo o tempo estarem ligados no Mestre, atentos a tudo que Jesus dizia. Se era sábado, ou se era domingo, ali não importava nada disso. Aquele tempo era precioso, precisava ser vivido cada segundo daquele momento. Imagine você, hoje, estando Jesus, reconhecendo que Jesus é o próprio Deus presente no teu meio, como Pedro reconheceu,
tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então você abandona todas as coisas, você só se concentra, você só olha para aquilo. Aquilo é o importante para você naquela hora, estar perto de Jesus, ouvir as suas palavras, sentir os seus ensinamentos, tentar compreender aquilo que ele estava vivendo, que você estava vivendo, olhar profundamente para o momento presente, para não perder nenhum detalhe daquela hora. Como quando um fotógrafo vai numa cerimônia, por exemplo, ele precisa captar cada detalhe. Os noivos vão cobrar dele, e os meus pais, e os meus padrinhos, e aquele sobrinho meu, você, né, que eu amo tanto, eu te pedi, você não fotografou aquele momento, você não gravou, você não filmou aquela hora que foi tão importante para mim, aquele era o melhor amigo, veio me abraçar, e aquela foi a melhor amiga da minha esposa e você não filmou. Então você, assim também, aquela hora era muito mais preciosa de tudo isso que você possa imaginar. Estar ao lado de Jesus, perceber o sentido de cada palavra, beber cada palavra. E quando ele não estava perto de você, você ficar pensando o que você não entendeu, o que você precisa perguntar ao mestre que você não entendeu, como tantas vezes lhe perguntaram. Senhor, o que significa aquela parábola? Por que o Senhor falou isso? Tantas vezes descrito no Evangelho, o esposo estava presente. Então ali não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha jejum, não tinha nada com que eles pusessem se preocupar. Não queriam se preocupar com nada a não ser aquilo, reconhecendo que o Filho de Deus estava na presença deles. Reconhecendo, olhando para todos os milagres que ele fazia. E aqueles que eles não conseguiam fazer, como reclamaram para Jesus: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus vai dizer a ele: porque é somente pelo jejum e pela oração que se expulsam esses demônios. Mas aqui Jesus vai dizer, e essa alegria do esposo está presente, que ele também precisava da máxima atenção, da máxima companhia daqueles que seriam os propagadores do reino de Deus. Ele estava diante dos apóstolos, que seriam as pedras fundamentais da igreja que estava nascendo com o próprio Jesus. Precisavam a preciosidade de cada ensinamento, a fidelidade com que eles deveriam compreender cada coisa que Jesus lhes ensinava. É como um professor que, dando uma aula, e o aluno atento sabe que não pode perder nem um minuto daquela aula, que ela é importantíssima. Ele quer aprender aquilo, então ele não quer às vezes nem vai ao banheiro, porque aquilo é muito importante. Ele precisa pegar cada palavra daquilo quando ele reconhece que aquilo é muito importante. Então a alegria do esposo está presente. Esqueceram de tudo, de jejum, de leis, de sábado, de que não podia fazer isso, não podia caminhar, não podia, tantas leis judaicas, eles esqueceram de tudo, porque ali estava a razão maior da vinda de Jesus e da própria vida deles, que eles seriam os novos apóstolos do reino de Deus. Eles que iriam anunciar essa boa nova do reino de Deus. Depois Jesus vai dizer uma coisa muito importante: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque vai rasgar a veste e o rasgão torna-se maior. Assim também, aí ele vai dizer agora: ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem,
ou numa linguagem, claro, não tão comum entre nós, mas coloca vinho novo em barris novos, porque se colocar num barril velho, a fermentação, você sabe que aquilo tem um poder extremo. Por exemplo, você vê o fermento do pão, mistura ali, aquilo vai crescendo, crescendo. Então, a fermentação tem um poder de expansão tremendo. Então, vai se romper, vai estourar o barril, e tanto o barril quanto o vinho vai se perder tudo, se perde tudo. Se você colocar um vinho novo num odre velho, você vai perder o vinho, vai perder o barril, tudo vai se perder. Assim também, Jesus quer dizer de todo o seu ensinamento, de toda a sua doutrina, tantas vezes questionado lá pelos fariseus. Agora, nós precisamos, Jesus quer barris vazios, novos e vazios, porque, vejam, na tua infância, na minha infância, adolescência, maturidade, relacionamento com, você teve relacionamento com uma namorada, outro namorado, todos os relacionamentos que você teve na tua vida deixaram alguma marca. Por exemplo, uma namorada que te traiu, aí você teve a segunda, você ficou com a segunda de medo, aquele medo ficou constante em você. Então você já se previne, você já entra armado naquela situação. E assim, em todas as situações da sua vida, as amizades que você confiava num amigo e aquele amigo não foi fiel a você, né? As amizades que você teve, um amigo que te traiu, te enganou, te lesou, tirou alguma coisa de você, dizendo que ia devolver, um amigo que você julgava fosse tão bom, e aquele amigo te traiu, te enganou, te prejudicou. Então você já entra prevenido, você não quer mais amizade. Olha o vinho velho, quanta coisa que ele traz consigo. Ele já está fermentado, ele não tem mais aonde crescer, ele não tem mais aonde se expandir. Então ele não cresce, ele não evolui. Agora, e outra, por exemplo, se teu pai era muito autoritário, você cresceu revoltado, ou você cresceu muito introvertido, então tudo isso marca. E se teu pai era muito sisudo, então você tem a tendência ou de ser o contrário, ou de ser da mesma forma que ele. Se ele era muito severo, você com aquela severidade, ou você se revolta, ou você fica severo também, você acha que aquilo é o certo. Olha quanto vício velho há em nós. É por isso que nós entendemos de maneira... olha, como é bonito Jesus dizer, é necessário que vocês nasçam de novo, como ele diz para Nicodemos, logo lá no começo do Evangelho de São João. Ele vai dizer para Nicodemos, é necessário que vocês nasçam de novo. Mas eu entro no ventre de minha mãe? Não. O que é carne, eu estou falando para vocês, é de espírito, é de uma renovação lá dentro de você. Você é mestre em Israel e ignora essas coisas. Então, Jesus é esse vinho novo, quer ser esse vinho novo para nós. Mas para isso, ele precisa de um barril novo, ou seja, aquelas ideias velhas, antigas, aqueles sentimentos velhos, aquelas ideias velhas, aquela concepção velha que você tem da vida, das pessoas, da tua própria vida, ou que a tua vida não tem sentido, ou que a tua vida ela deve ser empregada, o seu tempo você deve ser usado somente para ganhar para você mesmo, que você precisa cuidar da tua vida no sentido financeiro, e precisa às vezes cuidar da vida dos outros no sentido de maledicência,
ou de diminuição da personalidade de outras pessoas. No teu trabalho, você imagina que deva salvar a sua pele e sentir-se mais valorizado do que todos os outros? Bom, são tantas as razões, claro que não as poderíamos enumerar aqui agora. Você vai imaginando. Então, nós somos um barril que desde lá dos nossos primeiros momentos da compreensão da vida, das coisas, quando a primeira vez que nós compreendemos o que era vingança, o que era ódio, o que era raiva, quando a nossa o nosso intelecto começou a compreender as coisas. Logo estava vendo um filme quase de criança outro dia e dizia isso, né, que as crianças por inveja faziam aquilo, caçoavam do outro por inveja. Por exemplo, a mãe fez um gesto de amor para com a criança e todas as outras crianças caçoaram dela. Então, a criança que sentiu aquilo não quer jamais ter a demonstração de afeto da mãe, do pai, na frente dos colegas. Aquelas crianças não estavam certas, mas induz aquela criança que é amada pelo pai, pela mãe, a se retrair, a não querer mais manifestação de afeto ou do pai e da mãe na frente de outras pessoas. Olha que coisa interessante. Então, eu disse, são muitas coisas. Nós estamos carregados de vinho velho, de aqueles restos de vinho que sobraram, que não servem para nada. E Jesus está dizendo, eu quero pôr aquilo que é novo dentro de um barril novo, e um barril vazio. Você não vai pegar um pouco de vinho velho, jogar no barril e depois jogar um vinho novo por cima? Você estraga o vinho velho, estraga o novo também. Aí não fica nenhum nem outro, não é assim? Então, Jesus espera que eu e você sejamos barris novos e vazios. Vazios de tudo aquilo que aprendemos. Claro, não no sentido bom, você teve sua formação, você evoluiu, você aprendeu a tua profissão. Não nesse sentido, mas no sentido de todas as vamos dizer assim, as contras-virtudes que você aprendeu. Você aprendeu que eu precisava se vingar daquele que te faz mal. Jesus vai dizer, rezai por aqueles que vos caluniam, vos perseguem. Aquele que te calunia, você retribui caluniando também. Então, olha, o nascer de novo, se não é real isso, se nós não precisamos nascer de novo, esvaziar todo esse barril, ainda que seja um pouco do que resta, seja metade, seja 1/10 do barril, ou seja apenas um restinho de vinho que ficou, de vinho velho que ficou no fundo desse barril, que sedimentou. Você sabe, as coisas muito velhas sedimentam, jogam aquela sujeira para o fundo, aquele mosto vai para o fundo. Então aquilo não adianta você ficar. Então vamos um barril novo, vamos abrir de novo nossa vida, o nosso coração, abrir tudo em nós para receber esse vinho novo, que é esse vinho da alegria. Como as bodas de Caná são uma figura muito clara do que Jesus quer fazer em nossa vida. Claro, foi o seu primeiro milagre e foi por intercessão de Maria. Não é a minha hora ainda, mas sendo a mãe que lhe pedira, nada ele pode negar. Por isso nossa confiança tão grande é a nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Então, as bodas de Caná, você se lembra, era uma festa. Para que fazer milagre numa festa, multiplicar vinho? Você vai induzir aquela pessoa, né, os mais escrupulosos, você vai induzir eles ao vício, à bebedeira, eles vão sair aí caindo pelas tabelas de bêbado.
não vão saber mais o que dizer, o que falar, e você vai encher eles de vinho, né? A mente mais escrupulosa vai logo julgando, ele quer analisar para condenar tudo para ele tem defeito. Agora, Jesus, essas bodas de Caná é uma alegria, tanto é que às vezes nós dizemos numa oração assim: Senhor, transforma a nossa água em vinho. Aquilo que não tem sabor, que não traz alegria. Então, claro, a água é preciosíssima para nós como fonte de vida, mas não é nesse sentido que a gente compara. Ninguém vai, por exemplo, numa festa e toma água o tempo todo. O esposo está presente, o noivo está ali presente. Então, todos com grande alegria, vamos festejar, vamos brindar, vamos beber, vamos saborear. Uns bebem demais, aí acaba falando que não deve, fazendo o que não deve. Mas naquelas bodas de Caná há um sentido muito mais profundo. A presença de Jesus, ela traz alegria de todas as maneiras. Ela tirou a aflição dos noivos, tirou a preocupação lá do buffet, no caso lá do mestre-sala, tirou a preocupação até de todos os convidados que se preocupavam, que gostavam do noivo, não queriam que o noivo passasse vergonha. Olha os detalhes incluídos. Então, Jesus é esse vinho novo que trouxe alegria àquela festa, fez com que todos olhassem para ele, dizendo: esse é o autor da nossa alegria, esse foi aquele que veio à nossa festa. Foi aquele ser que nós convidamos. Jesus e os seus discípulos foram convidados para as bodas. Então, vejam, esse Jesus que nós convidamos trouxe alegria para a nossa festa. Ele nos consolou, ele proveu as nossas necessidades. Ele esteve presente e foi a razão da nossa alegria, da nossa festa se estender por muito mais tempo. A festa acabaria ali com o final do vinho. Então, Jesus por isso que diz, os seus discípulos viram aquilo e acreditaram nele, creram nele, porque agora eles, vivendo aquela festa, toda a transformação que houve naquela festa, que transformou toda aquela preocupação, todo aquele medo do que iria acontecer logo depois que anunciassem ou que alguém pedisse mais vinho, não tem mais vinho. Então ele transformou tudo isso, aquela expectativa ruim, nos momentos de agradecimento, de louvor, de alegria, de glória. É isso que Jesus quer fazer na minha vida. Mas para isso ele precisa de um barril vazio para colocar esse vinho novo. Tudo o que ele diz no Evangelho, vejam por exemplo os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Não resistais ao malvado, se alguém andar com ele 1 milha, caminha 2. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Se alguém te citar em juízo para tirar a túnica, cede também o manto. Então, Jesus precisa de um barril novo. Se há tanta gente triste, desmotivada pela fé, não descobriu ainda a alegria da festa das bodas de Caná, transformar essa água morna, ou essa água insalubre, ou essa água parada que é a minha vida, tão parada que às vezes dá desespero. Uma rotina, e você sabe, toda rotina é muito cansativa. Então, a tua vida entrou numa rotina cansativa, enjoa você fazer aquilo todos os dias do mesmo jeito, à mesma hora. É preciso que esse barril seja esvaziado de todos esses conceitos, de todas essas coisas velhas que nós aprendemos durante toda uma vida. Quando você tiver lá 80, 100 anos, ou mesmo agora, tenha você 20, 40, 60,
Você já foi impregnado com esse vinho velho pelo seu convívio, pela sua família, pelas suas amizades, pelo seu círculo, por exemplo, de estudo, de trabalho? Você foi influenciado por tudo, como aquelas crianças foram influenciadas quando receberam um abraço da mãe e todos caçoaram dele? Por acaso, o abraço, o afeto é alguma coisa ruim? É alguma coisa da qual nós devemos nos envergonhar? É alguma coisa da qual nós devemos evitar? Jesus vai dizer: saudai aqueles que, se vocês saúdam somente os seus amigos, que recompensa tereis? Os pagãos, quer dizer, aqueles que não têm fé, fazem a mesma coisa. Eu lembro que um dia nós estávamos em casa e eu disse um bom dia para uma irmã e o ladrão que estava do fora da janela respondeu bom dia. Então, claro, ficamos assustados, né? Debaixo da tua janela, você fala um bom dia para a tua esposa, para o teu filho, e o ladrão responde do lado da janela, bom dia, né? Então assustou, nós não tínhamos saudado. Mas, então, tirando esse aspecto, é isso que Deus quer, né? Então nós fomos, eu cumprimentei uma pessoa, ele nem respondeu, então eu não cumprimento mais. E é difícil isso, né? A gente viveu isso muitas vezes. Você chega lá, um bom dia, a pessoa, uma cara de tacho, bom dia, sem vontade, não falo mais, não quer bom dia, então que tenha um mau dia, paciência. Mas assim, Jesus nos ensinou a acreditar na transformação da água em vinho. Ele faz isso. Ele transforma aquilo que não tem sentido, que não tem vida, que não tem gosto de nada. Ele transforma num vinho saboroso, num vinho delicioso, que alegra o nosso coração. É esse o sentido do vinho, traz alegria ao coração. Você se alegra com aquilo. Hoje não bebo mais, mas eu me lembro na adolescência, eu lembrei que eu tomei um fogo de vinho. É assim, coisa para se alegrar, não para ficar caindo, mas, mas tudo essa lembrança para dizer para você que no sentido espiritual também é a alegria que Deus quer que você sinta. Por isso foi o nosso pedido no início, para que o Espírito Santo te traga alegria de viver, alegria de estar com as pessoas, tirar todo aquele vinho velho de vingança, ou porque aquele me fez mal, aquele não respondeu ao cumprimento que eu fiz, aquele me prejudicou no passado. Confesso, vinho velho, que eu vejo muitas vezes que ainda existe algumas garrafas desse vinho velho dentro desse velho barril. Mas o convite de Jesus é para você, para mim, mesmo velho, seja um barril novo. Em qualquer que seja a tua idade, o convite de Jesus é que você seja um barril novo, vazio, tira todos os vinhos velhos que te fizeram amargo com a vida, amargo com as pessoas, prevenido com as pessoas. Claro, Jesus vai dizer para você depois no teu ouvido: seja simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Você vai guardar isso lá dentro de você. Você vai ver um vigarista, ladrão na rua, fala bom dia, fala bom dia para ele. Mas seja prudentes como as serpentes. O simples como a pomba, você é um Zé Mané, um Zé Bobão que fica cumprimentando todo mundo pela rua. E é claro, se você vê, isso é um jejum precioso. O que é mais fácil? Você ficar sem o café da manhã, ou ficar sem o almoço, ou ficar sem comer carne aquele dia, aquela semana, ou aquela quaresma, ou começar a saudar os outros? É o vinho novo. Não é importante você se privar. Eu não como carne na Semana Santa, mas eu compro um bacalhau que custa 2, 3 vezes mais do que a carne.
Então, o convite de Jesus é esse, o convite da alegria, esse vinho novo, que é sinal de alegria. Porque se nós retirarmos todos esse vinho velho, que esse mosto sedimentado, esse barril contaminado, já com aquele gosto, com aquele cheiro, até às vezes com aquele azedume, o vinagre, você sabe, o vinho vira vinagre quando azeda. Por isso que diz lá, você vê lá na prateleira, vinagre de vinho, vinagre de maçã, de maçã podre, fermentada. E então, é esse o convite de Jesus para mim e para você hoje, tá bom? Por isso que nós desejamos que o Espírito Santo te faça receber como um barril novo, retirando todas aquelas coisas velhas, se nutrir, se alimentar da palavra de Deus, que é esse vinho novo que quer se abrigar na tua alma, na tua vida e dar um sentido novo a tudo aquilo que você vive. Deus seja louvado por todo o bem que está e vai fazendo na tua vida, por toda a alegria que Ele derrama na tua e na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.